Segundo Reis, capítulo 4, nos diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os seus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Disse-me: que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Irmãos, eu tenho pouco tempo para fazer a explanação desse texto para os irmãos, e eu quero meditar com vocês aqui algo a respeito. Enquanto Deus ministrava ao nosso coração essa palavra, me veio um tema. Eu até falei um pouco aqui na quarta-feira sobre a igreja que está ouvindo muitas vozes. E hoje o tema dessa mensagem é uma pergunta que eu faço para os irmãos, para nós: que voz nós estamos obedecendo? Ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, ecoam muitas vozes, ecoam vários sons, e nós não podemos nos perder em meio a essas numerosas quantidades de vozes que ecoam no globo terra. Nós precisamos ter um direcionamento, nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos saber a quem recorrer no momento da nossa crise. Nós vamos ver que essa mulher, ela mostra para nós que ela estava com a crise existencial na sua casa, na sua vida. Ela estava com um problema impossível, como nós cantamos aqui nessa noite. E tudo dizia para ela: não dá, tudo dizia para ela: não tem jeito. As circunstâncias pregavam para aquela mulher desistir dos seus filhos, desistir da vida, desistir dos teus sonhos, porque a vida de casada que ela teve, só lhe restou dívidas, só lhe restou agora contas a pagarem, e que ela não tinha dinheiro. Irmãos, eu chamo a sua atenção para refletir comigo na fala de Eliseu. Aquela mulher, quando ela chega perante o profeta de Deus, ela vai dizer: teu servo temia o Senhor, e aponta para ele: você sabe disso, ele era teu discípulo, e ele cria e era fiel ao teu Deus. E a expressão daquela mulher foi tão forte, a ponto do próprio profeta perguntar: o que devo fazer? É uma resposta, aliás, é uma pergunta que continuamente nós fazemos mediante as situações que somos expostos. Esse fim de semana eu recebi uma ligação, e do outro lado uma pessoa, ela começou a falar para mim uma situação, e quando ela começou, sabe quando você não tem a solução, você parece não ter a resposta certa para dar para aquela pessoa, e eu ouvindo ela de um lado, mas de outro lado a minha mente dizia: o que eu vou falar para ela? Qual a resposta que eu vou dar para ela? Imediatamente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e à medida que ele ia ministrando, eu ia entregando, passando para aquela mulher, e o final da conversa ela falou: pastor, como eu estou em paz agora,
Eu sabia que se eu ligasse para o Senhor, eu iria ter paz, eu iria encontrar paz na minha alma, como foi das outras vezes. Irmãos, isso nos alegra, porque muitas das vezes nós somos essa vasilha com esse pouco de azeite que essa mulher tinha. Mas nós não podemos nos colocar como eu não posso fazer nada, eu não posso ajudar nada, em nada, porque o que eu tenho é tão pouco, eu não tenho a resposta que você precisa. Eu imagino aqui Eliseu dizendo para aquela mulher: o que eu posso fazer por você, mulher? Eu não tenho dinheiro para pagar a tua dívida, eu não tenho recursos para livrar você. Mas só que Eliseu, ele tinha algo, e ele entende algo. Imediatamente ele já pergunta para aquela mulher: o que tu tens em casa? Eliseu não tinha dinheiro, Eliseu não tinha posse, mas Eliseu possuía uma voz profética que poderia mudar a história daquela mulher. A mesma voz profética que Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, ao levantar ou inclinar a mão, um coxo paralítico, e perguntar e pedir: dá-me uma esmola por favor. Aquela voz profética que queimava no coração de Pedro e de João vai dizer para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta agora e anda. Eu não posso ter recurso, igreja, nós não podemos ter dinheiro, mas dentro de nós existe uma voz profética. Dentro de você existe uma voz profética. Dentro da igreja existe uma voz profética, e ela não pode calar. Oh, aleluias. Quantos doentes, quantos necessitados têm vindo até nós, pedindo: socorre-me, ajuda-me, eu estou aflito, eu estou angustiado. E muitas das vezes no primeiro momento nós perguntamos para nós mesmos: o que eu posso fazer? O que eu vou falar? O que eu vou responder? Porque são tantas situações que, humanamente falando, nos foge a capacidade de trazer uma resposta. Mas é aí onde entra a unção de Deus, a voz profética na nossa vida. Eu espero ser uma voz profética na tua vida e na tua casa. Quando você se sentir sem horizonte, você precisa saber a quem você deve recorrer. E a nossa preocupação é que a igreja, oh glória a Deus, a paz, meus amigos, aleluias, que bom tê-los aqui em nome de Jesus. Nós precisamos entender que nesse tempo de escassez nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Deus colocou pessoas do nosso lado. Só que eu não posso, irmãos, deixar de correr, de obedecer, de recorrer ao meu pastor, um direcionamento para a minha vida, para ouvir todas as vozes que vêm até nós. No início foi assim, o nosso início, nossos pais, Adão e Eva, eles caíram por quê? Porque eles não ouviram a voz profética, eles não obedeceram a voz de Deus. Quem é que Eva foi obedecer? A voz da serpente, a voz do diabo. E a voz do diabo sempre vai levar você para o fundo. A voz do diabo sempre vai levar você a trilhar um caminho de morte. Mas nós precisamos entender que nós temos uma voz profética para ouvir. Hoje o que nós mais ouvimos são pessoas dizendo: ah, o meu pastor é errado, fulano de tal é errado. Irmãos, para Deus trabalhar na tua vida, pega isso. Deus, ele não olha, para Deus trazer uma resposta para a tua vida, Deus, ele não olha a situação do seu líder, a situação do seu pastor, porque se ele olhasse isso, Ana não tinha recebido Samuel. Deus vai usar quem? Eli, um sacerdote que já havia sido rejeitado por Deus, que já havia sido rejeitado por Deus, mas dentro dele tinha uma unção profética. E quando Ana está chorando no templo, Eli vai perguntar para ela: o que é que tu tens, o que é que tu queres? E quando ela noticia a ele o seu problema, ele vai dizer: vai,
seja concebido no teu, conforme a tua oração. Eu quero dizer para te abençoar, meu irmão, aleluia. Deus, Ele vai usar o teu líder, ainda que ele esteja em uma situação que desaprove a Deus, mas para te abençoar, Deus vai usar, meu querido, é que Ele colocou como autoridade na tua vida, para trazer um direcionamento para você. Nós precisamos aprender a valorizar os homens de Deus. Você precisa aprender a reconhecer a autoridade pastoral, o pai espiritual que Deus colocou na tua vida. Não saia correndo atrás de muitas das vozes, no momento que você menospreza a voz do seu pastor, para recorrer a outras vozes, irmãos, você está quebrando a hierarquia constituída por Deus. A igreja precisa aprender a valorizar seu pai espiritual, porque é Ele que vai prestar conta da tua alma, é Ele que vai pagar o preço pela tua alma. E eu louvo a Deus, porque eu não sou nada, irmãos. Eu vim da roça, fui levantado aos olhos de muito improvável, incapaz. Mas quando Deus Ele quer chamar, e quando Deus Ele quer usar, Ele não olha diplomacia, Ele não olha, aleluia, posição social, Ele não olha se é capacitado, não. Ele pega aquele incapaz, Ele pega o incapacitado, Ele pega o analfabeto e fala: coloca-te na brecha que eu vou te usar. Ele pega pescadores lá na praia para confundir os mestres que se achavam doutores da lei naquela época. Talvez você está dizendo: eu sou pequeno demais para ajudar alguém, eu tenho tanto pouco para ser, aleluia, a solução na vida de alguém. Não menospreze, meu irmão, a chamada e a unção que Deus já deitou na tua vida. É o que Paulo vai dizer para Timóteo: ei, aleluia, não menospreze a unção que foi derramada na tua vida pela imposição de mão. A igreja nesse tempo, ela precisa entender e assumir: eu sou a voz profética nessa terra. Existem problemas que até os grandes homens de Deus vão se sentir sem resposta. Aqui com a expressão de Eliseu eu vejo isso, irmão. A princípio ele fala: o que eu hei de fazer? Você precisa de dinheiro para pagar a conta, eu não tenho. Aquele coxo estende a mão e fala: Pedro, João, me dá uma esmola, estou com fome. Pedro, talvez olha no bolso: eu não tenho uma moeda, eu não tenho um centavo para ajudar esse homem. Mas queima dentro dele uma voz profética. Imediatamente ele vai dizer: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma voz profética. Você é profeta dessa geração, igreja. Nós somos os profetas dessa geração. Ele nos constituiu, aleluia, para profetas sobre essa nação. Em tempos de crise, muitos têm menosprezado a voz de Deus. E a pergunta que eu falo para você, que eu faço para você nessa noite: qual voz você está ouvindo? Qual voz você está obedecendo? Nós vemos que muitas pessoas, no momento da dor, no momento da escassez, elas se desesperam. E muitos se inclinam à voz, procuram a solução do teu problema na prostituição, no adultério, nas drogas, na bebida. Muitos procuram a resposta que elas estão precisando nesses meios. Mas eu quero trazer para você nessa noite um direcionamento da parte de Deus para a tua vida, família que vai morar no céu. Aprenda a ter um referencial. Aprenda a andar debaixo de uma mentoria. Talvez vocês olhem para a gente e falem assim: o pastor, né, ele só recebe direção de Deus. Não. Nós pastores somos mentoriados. Nós temos um grupo no WhatsApp, aonde nós ali somos pastores mentoreando pastores, pastores discipulando pastores. E eu tenho os meus mentores espirituais. Eu não ando sozinho, irmãos. Se nós formos andar sozinhos, nós vamos quebrar a cara. Nós precisamos aprender a respeitar autoridades que estão constituídas sobre nós e viver debaixo de uma mentoria. Sabe o que o diabo ele faz com as pessoas, irmão Euler?
Não liga para o seu pastor não, ele tá com muitos problemas. Ele já tem tantos problemas para resolver e você fica aí quebrando a cara sozinho porque não quer ligar para o teu pastor. Ei, não precisa ter dó de pastor não, meu irmão. Não precisa ter pena de pastor não. Ele foi colocado aqui na terra, foi para ser uma voz profética na tua vida. Se está passando por problema, ei, liga na madrugada, qualquer hora que seja, mas ouça a voz do teu pastor, porque ele vai trazer o direcionamento de Deus para a tua vida, para que você viva uma vida próspera nessa terra. Eu ouço muito isso, pastor, eu não quero te incomodar porque o senhor já tem tantos problemas. Problema meu. Se eu aceitei o ofício pastoral, aguenta. Nós trazemos nas nossas costas cicatrizes, marcas, mas eu não posso fugir disso. Cada um de nós fomos chamados para alguma coisa, e o Senhor me chamou para ser pastor. O Senhor me constituiu para ser uma voz profética nessa geração. E uma das orações que eu falo para Deus, quando eu não servir mais, Ele me mostra outra coisa para fazer, porque eu não quero estar no lugar aonde Deus não me colocou para estar. Porque quando nós colocamos a fazer algo que não fomos chamados para fazer, nós seremos frustrados, nós iremos quebrar a cara, nós iremos cansar. Mas quando nós obedecemos a voz de Deus, o milagre é inevitável na nossa vida. Eliseu imediatamente vai dar uma direção para aquela mulher: o que tens em casa? E ela vai dizer: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja bem, eu não quero aplicar essa mensagem no sentido material. Aqui é uma provisão material de Deus para a vida daquela mulher. Mas eu quero pegar essa mensagem, o Espírito Santo, Ele queima dentro de mim para me aplicar ela espiritualmente na vida da igreja. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, onde as pessoas estão depressivas, as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão chorando, as pessoas estão implorando, mas muitos, em nome do orgulho, não querem assumir a sua fraqueza, não querem assumir que já chegou no seu limite, que a vontade de viver já se esvaiu, que o desejo de continuar lutando, sonhando por uma vida próspera, já não existe mais. Quantas pessoas, mortos, vivos, estão no nosso meio. É hora da igreja levantar com voz profética. Talvez você olhe, se eu perguntasse o que você tem, colocando no sentido espiritual na tua vida, você fala para mim: eu tenho tão pouco, eu não sei pregar, eu não sei, nem orar eu sei. Mas ainda tem uma brasa, meu irmão, dentro de você. Peça o Espírito Santo de Deus para soprar na tua vida, porque não é na nossa capacidade, não é na nossa força, mas é na força do Senhor. A palavra de Deus direcionar, a palavra de Jesus direcionada aos seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, eu gosto muito desse versículo, porque o Senhor vai dizer para aqueles homens: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Talvez a tua brasa hoje está apagando, talvez você se sente hoje só com um pouquinho de azeite, mas ainda resta um pouquinho de azeite, meu irmão. Existe tudo na tua vida. Azeite, simbolicamente na Bíblia Sagrada, fala de unção, unção fala de poder, poder fala de autoridade de Deus na nossa vida, para realizarmos obras grandiosas, porque o Senhor falou: se creres em mim, obras ainda maiores vocês farão. Quando as pessoas estão à tua volta, não tem nada menos que você, e um pouquinho de azeite que resta na tua vida está sendo menosprezado, como essa mulher menosprezou, quem sabe, aquela botija de azeite ali, esquecida dentro de casa. Oh, igreja, pegue para você nessa noite essa palavra. Entendo que o Espírito Santo quer falar com você. Eu tenho tão pouco. Não vale a pena. Talvez a unção que um dia foi delegada na tua vida, o pecado roubou ela de você. Você se distanciou da presença do Senhor, está frio, se sente esgotado, se sente incapaz de retornar novamente.
Mas eu quero ser uma voz profética nessa noite, para liberar sobre a tua vida o restinho de azeite que existe em você. Vai ser multiplicado, a chegar a uma proporção, meu irmão, que você vai começar a deitar em outras vidas, e o azeite não vai acabar. Quando eu pego essa palavra, aquela mulher, Eliseu vai dar um direcionamento para ela, dizendo: pede os seus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. A ordem era: enche a casa, o máximo de vasilhas que você conseguir juntar, pega, porque você vai começar a deitar azeite nelas. Trazendo isso para o sentido espiritual, irmã Maricete, quantas pessoas estão vazias de Deus lá fora? Quantas pessoas estão agora sem esta unção, sem este poder, sem essa graça na vida delas, e elas estão se inclinando cada dia mais para o precipício, cada dia mais esse sentimento, essa vontade, essa voz que está falando no ouvido dela: tira a tua vida porque não tem mais jeito. Essa voz que ela está ouvindo continuamente dizendo: você não vale nada, todos os teus sonhos já foram frustrados. E essa pessoa está ouvindo muitas das vozes, e nós somos o João Batista da atualidade, uma voz que clama no meio do deserto: prepare o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. É tempo da igreja assumir um papel profético e profetizar vida, vida, vida no vale de Osso Seco. Eu profetizo vida em o nome do Senhor. Seja cheia, igreja amada, seja cheia, povo de Deus. Deus quer deitar azeite sobre nós, para que através de nós, vidas lá fora também sejam impactadas por este poder. Oh, você, meu irmão, tem em tuas mãos algo muito importante para Deus. Não menospreze isso. Não menospreze aquilo que Deus te deu. Não menospreze o chamado que Deus fez na tua vida. Não menospreze a unção que Ele deitou na tua vida, irmã Belinha. Talvez você fale: eu não sei fazer nada na obra. Você sabe, minha irmã. Talvez você fale: irmão, eu no que eu devo fazer. O Espírito Santo vai começar a mostrar para vocês, família. No momento que vocês quiserem deitar azeite na vida de outras pessoas, o Espírito Santo vai mostrar para vocês. Eu só quero que você não ignore as vozes que estão lá fora pedindo misericórdia, pedindo ajuda-me, pedindo me tira deste buraco. Sou eu, é você. Homens e mulheres feridos, trazendo cicatrizes das marcas, das lutas, das batalhas diárias, mas que não se rendem, que não se entreguem. A pergunta de Eliseu para aquela mulher foi: o que eu hei de fazer por você? E eu vivi isso, como eu falei para os irmãos, para aconselhar aquela irmã. E é tão bom quando você sente o Espírito Santo começar a usar tua boca para falar com pessoas, e no final você ouve aquela pessoa dizendo: eu estou em paz, eu estou curada, já não existe mais aquela angústia dentro do meu peito. Eu louvo a Deus, irmãos. Não que eu mereça, não que eu seja alguma coisa, porque eu não sou nada. Como eu falei para os irmãos, vim da roça, origem humilde. Mas são os humildes que Deus quer levantar nessa terra. São os pequenos que Ele quer exaltar, encher de unção, para deitar azeite em outras vidas. E quando Eliseu diz para aquela mulher: pega muitas vasilhas, eu pergunto para você: quantas vasilhas você já encheu nesse ano? Quantas vasilhas você já encheu do poder de Deus, da presença de Deus nesse ano, obreiro Vitor? Quantas almas nós como igreja já alcançamos para o Senhor neste ano? Ah, pastor, mas esse ano está difícil. Não, meu irmão, é um ano propício para a colheita. É um momento propício para a colheita. Lá em João capítulo 4, Jesus vai dizer para os seus discípulos que muitos olhavam e falavam: ainda não é o tempo de colher, ainda não é o tempo. Mas o Senhor vai falar para ele: olha, levante os vossos olhos, porque a seara
Os frutos já estão prontos para ser colhidos. E quando o fruto ele passa do tempo de ser colhido, o que acontece com ele? Me responda. Apodrece. E depois que ela apodrece, ele tem utilidade? Não tem, não é mesmo? Eu quero que você pegue isso nessa noite. Quantas vidas estão apodrecendo? Quantos frutos já estão preparados para serem colhidos? Mas a nossa omissão está deixando eles apodrecer lá, na árvore da amargura, do desespero. E vai chegar uma hora que esse fruto vai apodrecer e não tem como mais nós resgatá-los ou restaurá-los. Porque depois que ela apodrece, só resta a semente dele para nascer de novo. É tempo da igreja olhar para o alto e ser possuída pelo mesmo sentimento de Jesus lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. Que olhando para a multidão, ele teve compaixão, ele sentiu misericórdia dela. Ele teve dó dela. A dor do teu irmão dói em você, meu irmão. Se não doer em você, você está apodrecendo. Você está precisando se converter. O grito de socorro das almas lá fora. Quando você vê uma pessoa perdida, pedindo socorro, o que vem à sua mente? Ajudá-la ou simplesmente dizer, ela já esteve na igreja, eu já preguei para ela não quer, agora que ela se dane. Qual é o sentimento que está nos possuindo em relação à humanidade que está perecendo? Este é o tempo de colher os frutos. Este é o tempo de recolher, tirar das árvores os frutos para o Senhor. Porque lá em João capítulo 15, se não me engano, no versículo 16, ele vai dizer assim: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, Luciene, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto. A fim de quê? Que o vosso fruto permaneça. Vamos cuidar uns dos outros? Cuide melhor do seu irmão. Cuide melhor da tua esposa, do teu filho, do teu pai. Ainda que seja um bêbado, um drogado, ainda que esteja vivendo hoje debaixo de uma cadeia espiritual, presa por Satanás, mas amanhã ele pode estar no meu lugar, sendo uma voz profética. Mas hoje ele precisa da sua voz para profetizar libertação na vida dele. Oh, Shalabadai. É tão linda a presença do Senhor, igreja. Eu gostaria que teu coração queimasse, ardesse, como o meu arde por almas. Não ouça todo tipo de voz. Você tem um pastor. Você tem um supremo pastor, que se chama Jesus Cristo. E Ele colocou um servo dele, para que através dele, Ele pudesse falar com você. Então toda vez que estiver em desespero, lembre, eu tenho um porta-voz do meu supremo pastor aqui na terra. Não saia por aí ouvindo todo tipo de voz. Não saia por aí ouvindo todo tipo de som. É agradável o som que os meninos estão fazendo aqui, não é mesmo? Ele é agradável. Mas se nós não entendemos a letra da melodia, não vai surtir muito efeito em nós. Existem muitos sons ecoando hoje. Entenda que o que vai fazer a diferença na tua vida são aqueles que vai confrontar você e vai trazer um direcionamento para a tua vida. Amém?
Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos financeiros, mas eu tenho uma voz profética para profetizar no teu vale, na tua prova, Deus te honrando e te levantando, mudando a tua sorte. Talvez a esperança daquela mulher fosse: eu preciso de dinheiro, e muito dinheiro. E talvez até Eliseu vai pensar dessa maneira, a princípio. Como que eu vou resolver o problema dela? Mas Deus vai usar o pouco que ela tinha para suprir as necessidades. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Jesus manda Filipe alimentar a multidão. Não temos nada, Senhor, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. E quem sabe um daqueles discípulos, né, disse para Jesus aqui: não dá nem para mim, que eu estou morrendo de fome. Mas Jesus vai pegar e falar: é o suficiente. Aos seus olhos humanos é improvável, é incapaz, é impossível essa multidão se alimentar desses pães. Ele abençoa e dá para todo mundo. Não menospreze o que Deus te deu. Talvez Deus te levantou para ser um intercessor e você está menosprezando esse dom, dizendo: eu queria pregar. Talvez Deus te levantou para pregar e você está menosprezando: eu queria cantar. Outros Deus levantou como cantores: eu queria fazer outra coisa. Não menospreze o dom que há em ti, o qual te foi imposto pela imposição de mãos. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Não menospreze a unção. Desperta o fogo que está dentro de você, igreja. Desperta essa chama que está queimando lá dentro de você, te impulsionando a fazer algo, mas você está dizendo: eu não posso, porque é tão pouco. É o pouco que Deus usa, meu irmão. É o pouco que Deus usa. Jesus é uma prova disso para nós. A origem humilde, a ponto de Isaías descrevê-lo como um homem de semblante desprezível. Não havia beleza. Hoje é pregado um Jesus bonito, de olhos claros, loiro. Hoje é pregado um Jesus que as pessoas gostariam de olhar e ser atraído por ele fisicamente. Mas se você pegar Isaías capítulo 53, você vai ver que a origem de Jesus não era nada desejável. O semblante, a fisionomia. Use o pouco que Deus te deu, porque você não imagina o quão grande diferença você pode fazer, ocasionar na vida de uma pessoa. Toda vez que Deus colocar alguém na tua vida para você cuidar, não menospreze isso. Cuide com amor, cuide com zelo, que no final Ele vai recompensar a cada um de nós. No final Ele vai entregar uma coroa de vitória, um galardão a cada um de nós. E aí nós vamos poder dizer: valeu a pena trazer nas minhas costas cicatrizes, as marcas da dor, mas eu produzi muitos frutos. Eu compartilhei do meu azeite que estava na minha vida com muitas outras pessoas. O pouco de azeite que aquela mulher tinha, ela vai começar a deitar nas vasilhas vazias, perdidos dos seus vizinhos. Não queira que Deus te levanta como missionário, como um pastor, em igrejas grandes, em grandes metrópoles, em outros países. Não. Comece lá na tua vizinhança, comece lá dentro da tua casa, comece lá no teu distrito, comece lá no meio do mato onde você está residindo. De lá Deus vai trazendo para você intimidades maiores e coisas maiores para a tua vida. Amém, amada igreja? Meu tempo se esgotou. Eu espero que você tenha entendido a revelação de Deus essa noite para a tua vida. Use um pouquinho que você tem. Aos teus próprios olhos é pouco, mas aos olhos de Deus, isso é o suficiente para transformar milhares de vidas que estão à procura de um milagre. Eu quero que você aplique na tua mente essa
essa mensagem que eu vou colocar para você. Não é 2021 o tempo propício para ganhar almas. É agora. É hoje. Eu pregava quinta-feira lá na nossa congregação, Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué vai chamar aquele povo a uma atitude urgente, e ele vai dizer: decidam hoje, agora, não é amanhã, é hoje. A resposta que você precisa dar para Deus é hoje, é agora. Fica de pé, queridos. Eu quero orar por você. Em seguida nós vamos estar ofertando a casa do Senhor Jesus. Mas eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Fecha teus olhos, por gentileza. O provedor daquela mulher, daquela viúva, havia morrido, o marido dela. E ela vai se encontrar numa situação difícil. Eu não sei o que representa o marido morto na tua vida hoje. Quem sabe é uma carta de aviso que você assinou e já não tem mais dinheiro para quitar as tuas dívidas. Talvez o marido morto representado na tua vida hoje é uma enfermidade que está tirando o teu sono, que está tirando a tua paz. Talvez o teu marido morto hoje é um pecado, é um vício, é uma fraqueza impossível de ser vencida. Mas em nome do Senhor eu profetizo hoje virada, mudança na tua vida. Se você ouvir a voz profética, se você ouvir o direcionamento de Deus, o teu cativeiro vai ser virado, a tua história vai ter, aleluia, um capítulo novo de sucesso, de vitória. Deus vai virar teu cativeiro, como Ele virou o cativeiro de Jó, aleluia. Mas simplesmente, meu irmão, hoje aprenda a ouvir a voz de Deus falando contigo. Aleluia, Pai. Eu abençoo meus irmãos aqui nessa noite. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo aqui presente nessa noite. Eu libero uma palavra profética, meu Pai, na vida desse povo. Meu Deus, aleluia. O ministério confiado, o Senhor a Ele, meu Deus, não vai ser roubado por Satanás. Os credores, aleluia, que é o pecado que vem cobrar a conta, ó Deus, aleluia, não vai tirar essa pessoa da tua mesa, não vai tirar essa pessoa da tua casa. Fortaleça nessa noite a alma dela, fortaleça o espírito dela. Os credores, meu Deus, que estão cobrando a dívida, que estão querendo levar ela agora, meu Pai, para as profundezas, em o nome do Senhor, eu desautorizo o inferno com seus demônios de tocar essas almas, e profetizo hoje mudança, vida nova, restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, meu irmão, aleluia, todas as suas necessidades que venham ser providas pelo Senhor, se simplesmente ouvir a voz profética de Deus na tua vida. Deus vai trazer a resposta para a tua vida. Talvez humanamente falando, se aquela mulher olhasse: eu vim até ele pedir uma solução para pagar minhas dívidas. Para que eu quero vasilhas vazias? Para quê? Ainda pedir emprestado para meus vizinhos? Me humilhar? Eu já estou sendo envergonhada aqui. Se ela tivesse pensado dessa maneira, meu irmão, os credores tinham levado tudo dela, mas ela decidiu obedecer à voz profética. Ela fez conforme o homem de Deus a instruiu. E de uma quebrada, falida, sentenciada à perda dos seus filhos, ela se tornou uma empresária vendedora de azeite. É o que eu profetizo na tua vida hoje. A tua empresa não vai falir, a tua empresa não vai quebrar. Deus vai te trazer sabedoria, Deus vai te trazer direcionamento, e você vai reverter esse quadro. Meu irmão, a tua vida financeira vai ter uma reviravolta. Você vai sair do vermelho, ainda que a circunstância está dizendo não dá. Deus vai provar para você que Ele é Deus na tua vida. Amém?